Imagine por um instante que a história da humanidade não seja uma linha reta de progresso, mas um vasto edifício cujos alicerces foram deliberadamente sabotados. Fomos ensinados na escola que o grande farol do conhecimento antigo, a Biblioteca de Alexandria, foi consumido pelas chamas, reduzindo a cinzas séculos de sabedoria, descobertas astronômicas e segredos alquímicos. Aceitamos essa versão como um acidente trágico, um martírio do intelecto humano que nos condenou a viver na sombra de uma idade das trevas. Mas e se o fogo nunca tivesse sido o fim? E se Alexandria não foi destruída pelo acaso, mas esvaziada estrategicamente por aqueles que compreendiam que o conhecimento, quando concentrado em um único lugar, é uma ameaça ao poder? Você já sentiu que o mundo atual parece um quebra-cabeças faltando peças essenciais? Talvez seja porque o arquivo original nunca foi perdido, apenas transferido para mãos que preferem o silêncio ao esclarecimento. Antes de mergulharmos nessa investigação, convido você a se inscrever no canal O Códice Oculto, onde desenterramos as provas que a história oficial insiste em ignorar. A narrativa acadêmica sobre a destruição de Alexandria é tão sedutora quanto conveniente. Dizem-nos que Júlio César, em seu frenesi bélico, incendiou o porto, ou que fanáticos religiosos, séculos depois, destruíram os últimos resquícios de idolatria pagã através das chamas. É uma história de caos, de desleixo humano e de fatalidade. No entanto, quando analisamos os registros arqueológicos e as inconsistências dos cronistas da época, percebemos que a destruição física da biblioteca não condiz com a ausência total de seus tesouros documentais. Se o incêndio foi total, onde estão as cinzas dos pergaminhos feitos de papiro que exigem temperaturas extremas e condições específicas para uma combustão completa e absoluta? O que vemos, na verdade, é uma fissura lógica, um corpo de conhecimento tão vasto que abrangia desde a mecânica celeste até a engenharia de precisão, simplesmente desapareceu dos registros públicos, enquanto, simultaneamente, elites administrativas de Roma e do Oriente Médio começaram a exibir avanços tecnológicos e filosóficos que não tinham paralelo anterior. A investigação nos leva a questionar a natureza do controle da informação. Alexandria não era apenas uma coleção de rolos de papiro, era o epicentro onde a ciência de fronteira encontrava a mitologia. Lá, mentes colossais como Eratóstenes calculavam a circunferência da Terra com uma precisão que a ciência moderna só validou milênios depois. Porque um poder dominante, seja ele imperial ou religioso, permitiria que esse tipo de conhecimento estivesse disponível para quem quer que ousasse ler? A história nos mostra que sempre que uma civilização atinge um pico de consciência coletiva, surge um mecanismo de reset, uma força que atua para fragmentar o saber e redistribuí-lo em códigos, mitos e tradições esotéricas, garantindo que apenas alguns iniciados tenham acesso à estrutura da realidade. A biblioteca não queimou por erro, ela foi saqueada para ser distribuída em cofres privados. Ao examinarmos os textos herméticos que sobreviveram, encontramos referências constantes a uma sabedoria que não foi descoberta, mas lembrada. Esses manuscritos possuem uma sofisticação linguística e matemática que sugere que o conhecimento de Alexandria foi codificado. Quando a biblioteca começou a ser desmantelada, os escribas e estudiosos da época, prevendo a investida das forças de repressão, teriam iniciado uma vasta operação de transposição. O conhecimento proibido não estava apenas nos rolos de papiro, estava na mente dos guardiões. Eles teriam espalhado esse conteúdo por meio de tradições orais, arquitetura monumental e símbolos ocultos inseridos em obras de arte que até hoje decoram as catedrais e os monumentos de poder que observamos em nossas cidades. O fogo teve o papel de criar o mito do fim.
uma cortina de fumaça necessária para que o público acreditasse que o conhecimento estava perdido, enquanto, na realidade, ele era preservado apenas para um grupo seleto. Essa é a grande fraude da historiografia oficial. A ideia de que o conhecimento é linear e que nós, homens modernos, estamos no topo da pirâmide intelectual. A verdade é que vivemos em um ciclo de amnésia induzida. O Códice Oculto não busca apenas apresentar fatos, busca confrontar a estrutura de como percebemos o tempo. E o que estava em Alexandria ainda existe, distribuído em arquivos privados, coleções do Vaticano ou em depósitos subterrâneos, em locais que hoje chamamos de sítios arqueológicos. Então, o que estamos estudando hoje não é ciência. É uma versão censurada da realidade. A arquitetura dos templos antigos, por exemplo, não escondia apenas divindades. Ela escondia mapas estelares e fórmulas de energia que hoje rotulamos erroneamente como primitivas. A monumentalidade que vemos em Alexandria não era apenas uma demonstração de poder, era uma ferramenta de preservação de frequências e dados que, se compreendidos, mudariam nossa percepção sobre a gravidade, a energia livre e a nossa própria origem. O que impede o espectador de hoje de enxergar isso é a crença cega na linearidade do tempo. Fomos ensinados a olhar para o passado com superioridade, como se estivéssemos sempre evoluindo em direção a algo maior. Mas ao desenterrar os padrões de Alexandria, percebemos que estagnamos. A tecnologia que a biblioteca abrigava não era feita para ser comprada ou vendida, era feita para ser compreendida por mentes preparadas. O saque, portanto, não foi apenas físico, foi espiritual. Quando o acesso universal ao conhecimento técnico e metafísico foi cortado, a humanidade foi colocada em um estado de dependência. A pergunta que devemos nos fazer não é o que aconteceu com os livros, mas quem se beneficiou do medo da ignorância que foi semeado desde então. Se considerarmos as descobertas recentes de túneis sob o Planalto de Gizé e vestígios de infraestruturas avançadas na Turquia, percebemos um padrão de ocultamento que ecoa as práticas dos curadores de Alexandria. O conhecimento foi enterrado porque ele é libertador. Quem detém a chave da história de Alexandria detém a chave para entender por que somos mantidos em um sistema de produção e consumo, em vez de um sistema de evolução individual. Cada vez que uma nova prova surge, a narrativa oficial tenta isolá-la, tratando-a como uma anomalia, uma coincidência histórica. Mas quando reunimos todas essas peças aqui no Códice Oculto, a imagem que se forma é inegável. Alexandria nunca morreu. Ela foi apenas retirada do alcance das massas para que a história pudesse ser reescrita, de forma a nos manter presos em uma versão muito mais limitada do nosso potencial humano. Estamos diante de uma encruzilhada intelectiva. De um lado, o conforto da versão oficial, a história que nos permite dormir tranquilos, sem questionar a disparidade entre o que nos dizem e o que vemos nas ruínas do mundo. Do outro, o caminho do Códice, que exige coragem para admitir que fomos enganados e que a chave para o nosso futuro está escondida no que foi rotulado como mito. A biblioteca é um símbolo. Seu conteúdo é o poder. E enquanto você continuar a aceitar a narrativa da destruição total, você estará concordando com o apagamento da sua própria herança ancestral. A conclusão é inevitável. Os arquivos de Alexandria não foram transformados em cinzas. Foram transformados em... Eles estão presentes na geometria das cidades, na estrutura do poder financeiro e nas tradições ocultas que governam os bastidores das decisões globais. A pergunta que deixo para que você carregue, enquanto analisa a sua própria percepção da história, é esta. Se você tivesse acesso a todo o conhecimento de uma civilização que dominava as leis da natureza e do cosmos, você o compartilharia com um mundo que ainda não entende o valor do que já perdeu?
Ou você esperaria pelo momento em que a humanidade estivesse pronta para ser novamente a guardiã do seu próprio destino? O Códice Oculto está apenas começando a abrir as páginas deste capítulo. Não permita que a história seja enterrada novamente. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se para o próximo episódio, pois quando o que está oculto vem à tona, a realidade que nos foi imposta começa a desmoronar. O arquivo não está perdido. Ele está esperando por aqueles que possuem a audácia de procurá-lo.